Olá, sejam bem-vindos a mais uma entrevista com os aprovados do Estratégia Concursos. Hoje nós vamos conhecer o Rafael Vidal, que foi aprovado na posição de número 258 para o cargo de policial penal no concurso da Polícia Penal de Minas Gerais. Rafael, meus parabéns, seja bem-vindo, se apresente para nós. De onde você é, qual que é a sua idade, sua formação? Obrigado, Lívia. É uma honra muito grande estar aqui com vocês, do Estratégia, fazer parte dessa equipe de vencedores. Eu sou o Rafael Vidal, né, de Barbacena, Minas Gerais. Eu tenho um ensino médio, né, completo, estou graduando agora, comecei recentemente. E eu comecei essa trajetória de concurso público tem um tempo, né? Foi uma grande trajetória, né? E graças a Deus deu tudo certo. Hoje eu estou aqui dando entrevista para vocês, não esperava isso. É muito gratificante, é uma honra muito grande mesmo estar aqui. Muito obrigado. Ah, isso é muito legal, quando a pessoa, né, tá agora desse lado de cá, dando entrevista, contando, né, sobre a sua trajetória, dando o seu depoimento. Então, conta pra gente o início de tudo, Rafael. Em que momento da sua vida você estava quando você decidiu iniciar os seus estudos? Conta pra gente. Então, eu trabalhava, né, para iniciativa privada. Até então, cheguei a trabalhar na Rivelli, aqui em Barbacena, né? Na época era o que tinha, então, assim, comecei bem do zero mesmo, né? Não tinha muito apoio, né? Porque eu venho de família humilde, né? Infelizmente as condições não eram tão boas assim para pagar uma faculdade, para fazer algo desse tipo, né? Então, assim, para eu seguir carreira que não fosse por meio de concurso público, eu não via que esse era o meu caminho, não. Eu comecei a me inclinar para concurso porque eu via que era a melhor opção para mim. Acho que muita gente pensa também dessa forma, né? Quer passar num concurso, às vezes tem uns que quer escolher outro caminho de graduar primeiro e seguir a carreira da graduação, mas hoje em dia é muito difícil, né? É muito saturado você pegar para graduar, depois tem gente que gradua e depois passa num concurso, né? Acaba que no final das contas, o pessoal que gradua vai lá e escolhe o concurso público mesmo assim, né? O pessoal que forma até mesmo na faculdade, não vou falar só do ensino médio, mas a faculdade também em si, né? Eu vi muitos advogados fazendo prova ali comigo da Polícia Penal. Caramba, tem muita gente aqui, realmente, pessoal muito qualificado, né? Então eu falo assim, não só a pessoa que é concluída ali no ensino médio, mas até mesmo no universitário, depois que forma, ele escolhe esse caminho do concurso porque realmente é um dos melhores caminhos mesmo, né? Não tem muito assim o que para bater de frente ali trabalhar para o Estado, né? No caso, a pessoa escolhe realmente ali a estabilidade. Então, assim, eu me inclinei para isso na época por isso. Eu vi que era a melhor opção, né? O melhor caminho e sempre tive sonho porque os meus familiares, né? Mais primos ali distantes, né? Eles são militares hoje, um é da ESA, o outro é bombeiro, e meus tios também, né? Um também é policial militar. Então, assim, acaba que ali a família meio que me fez sonhar dessa forma, né? Os exemplos, né, que me deram. Então, eu tinha muita vontade de ser como eles. Falei, não, eu quero ser um servidor público, quero passar num concurso aí, né, me estabilizar. O exemplo veio de família, então. Sim, sim, o exemplo ele veio de família, assim, distante um pouco, né? Não, Uhum. não foi ali uma coisa assim muito presente, não, porque eram primos meus que hoje ele está em outro estado, sabe? É, ele hoje está acho que em Rondônia, se eu não me engano, né? Não tenho muito contato. Aí eu via ele com aquela farda e tal, eu falei, caramba, o cara é top demais, né? Era um exemplo para mim, então assim, eu quis seguir esse exemplo. Então Legal. era mesmo sendo distante, né? Mesmo sendo um exemplo assim distante, mas era um exemplo que eu adotava para mim, não só familiar, mas também até de pessoas que eu vi dando entrevistas para vocês aqui, de auditor fiscal, pessoal também que passou em área policial e tal. Eu falei, caramba, imagina só eu passando. Eu não imaginava que eu ia dar uma entrevista um dia, né, para vocês. Isso aí nunca passou pela minha cabeça, né? Era algo bem distante. Mas que eu tinha a visão de que um dia eu ia conseguir passar, eu tinha. Isso aí eu não cheguei um tempo a desistir, né, dessa ideia. Foram muitas frustrações, foram muitos fracassos, né? Eu tentei bastante concurso e assim eu sempre acabava saindo frustrado, magoado, né? Não conseguia, então assim cheguei a desistir. Eu cheguei sim a desistir uma vez. E aí eu voltei, me ergui de novo, levantei a cabeça e pô, cara, eu me falei com minha irmã que eu daria entrevista pro pessoal do Estratégia, ela, nossa, ela vibrou demais. Caramba, que isso, não é possível.
meu cunhado me zoou, né? Falou assim, caramba, você vai aparecer no Jornal Nacional agora? Eu falei assim, não, calma, William, ainda não, ainda não cheguei nesse nível não, né? Mas quem sabe um dia. A aprovação vem para aqueles que não desistem, mas para ser aprovado tem Sim. que estudar, né, Rafael? Então conta pra gente como que era a sua rotina de estudos. Você dividia seu dia entre trabalho e estudo ou só estudo? Mas o principal, né, em relação aí a horas líquidas, ciclo, quantas matérias você fazia, detalhe isso pra gente que é muito importante. Lívia, antes, como eu te falei, né, antes de eu conseguir, eu tomei muita pancada, tá? E para muita gente que está vendo agora e quer estudar, e quer ser alguém na vida, quer, né, tentar se estabilizar, escolher esse caminho de concurso, eu falo que é o seguinte, realmente não é um caminho fácil, né? É bem complicado, sim, a concorrência hoje está muito grande, igual eu te falei, um dos melhores caminhos é concurso público, porque muita gente está querendo, né? Então, assim, não é fácil mesmo, não, é realmente o caminho das pedras. E eu tomei muita pancada até conseguir. Só que na época eu não sabia como estudar. Eu tinha essa deficiência, né, de formação. Eu não tive uma formação muito boa. Ensino médio eu não era um bom aluno, eu tirava muita nota baixa, sabe? Já cheguei a passar até em recuperação algumas vezes, né? Tipo, na oitava série, eu repeti a oitava série. Você vê que é possível, mesmo para aqueles que não foram bem na escola, no ensino médio, né? E eu nem graduei, nem sou formado ainda, né? Não tenho nenhuma faculdade ainda. E assim, até mesmo para mim, nessa dificuldade toda, foi possível, sim, né? Mas depois de eu tomar muita pancada. Eu aprendi a estudar, foi no meio da trajetória. Eu comecei muito cru mesmo, comecei sem saber de nada. Eu pegava livros em bancas e achava que era só ler o livro e ir lá fazer a prova. E não é bem assim, hoje em dia principalmente. Até que antigamente ainda cala a boca, porque, tipo assim, o pessoal falava que antigamente não era tão, né, não tão difícil assim. Mas com o passar dos anos, né, vai só aumentando o nível de dificuldade, o nível de concorrência e tal, e a prova vai ficando cada vez mais difícil. Então, hoje em dia, não é só você pegar um material ali, um livro qualquer, numa banca de jornal e ler, achar que vai passar. É muito complicado, né? É uma trajetória assim que pede de você muita estratégia de estudo, muito empenho, sabe? Bons materiais também, né, para te acompanhar. Você saber realmente ali o que, que vai cair no edital, você saber estudar também é uma técnica que eu não sabia, sabe? Eu achava que para passar em concurso bastava ser um cara inteligente e memorizar as matérias e tal. Mas aí eu comecei a ver, entrar nesse mundo de cabeça mesmo, e aí eu vi que não é só isso, é saber estudar. Não adianta só você estudar, tem que saber estudar. Isso é uma grande diferença que muita gente não entende. Eu não entendi até então, na época, né? E aí depois que eu comecei a descobrir isso, aí eu comecei a estudar da forma correta. Eu não sou nenhum Einstein da vida, é muita gente que passa em concurso, o pessoal, pô, o cara é inteligente demais. Por isso que ele passou, não é para mim porque eu não sou inteligente nesse nível. E não é assim, todo mundo é capaz de conseguir. O pessoal até brincou aqui em casa comigo, né? Falou assim, ó, se o Rafael conseguiu, qualquer um consegue. E o que eu falo eu nem, assim, na hora que eles fizeram brincadeira, eles acham que eu ia, né, apelar e tudo, levar a mal. Não, eu falei, eu concordei com eles. Eu falei, realmente, se eu consigo, qualquer pessoa consegue, porque não tem que ser um gênio, sabe, para passar. Você tem que realmente fazer o que é preciso fazer, que é dedicar, né? Com certeza tem que dedicar muito, querer muito e assim saber as estratégias de estudo, realmente aprender a estudar, né? Não só ficar ali lendo, memorizando, mas saber também como estuda, quais são as estratégias que você tem que traçar no decorrer do caminho, né? Sua preparação tem que ser uma das melhores para você poder entrar dentro das vagas. E se você fizer tudo isso de forma correta, eu falo que até os caras que tiravam nota baixa, como eu tirava na escola, né, escola pública, conseguem passar também, sim, é possível, né, para quem começar agora, quer começar agora, é possível passar. Não tem, assim, os segredos, né, a pessoa vai aprendendo no decorrer da trajetória, mas assim, não é um bicho de sete cabeças, não, né? Sim, sim. Para quem quer Rafael, passar em concurso, o pessoal vê que é uma coisa assim muito longe, distante, eu vi assim também, mas não é. É uma coisa que é possível sim para quem sonha com isso. Rafael, quais as ferramentas de estratégia que você mais utilizava? Eram PDFs, videoaulas? Conta pra gente. Então, Olivia, eu não dava certo com videoaulas, não. Eu dava certo com PDFs. Eu só conseguia memorizar mesmo lendo.
Nessa trajetória eu tive a ajuda de um professor, eu ia na casa dele, né, agradeço muito também a ele, né, pelo preparo que ele me deu. Então aí ele foi um dos responsáveis também pela minha construção, né. Eu fui moldado ali por várias pessoas. Na minha trajetória eu falo que eu fui construído por várias pessoas. Uma delas foi esse professor, e ele me ensinou como estudar, né, essas estratégias. Ele me apresentou o material de estratégia, né, ele falou: olha aqui, Rafael, vem cá, olha esse material aqui, ó, muito bom, uma didática muito boa, muito autoexplicativo. Você não precisa ser um gênio para entender, não, porque parece até que é um professor que está conversando com você ali, você lendo o PDF, né? Os PDFs de estratégia foram muito bons, porque eu me sentia como se eu estivesse com um professor do meu lado, me explicando a matéria. É muito didático, né? O material é muito didático. E aí ele me apresentou esse material e ele me falou: olha aqui, ó, lê aqui para mim esses materiais, faça esses exercícios e aí depois você me fala. Aí eu comecei a fazer, né? Na época, meio desacreditado, porque eu tinha feito a prova da ESA e não tinha passado. E aí eu fiquei muito chateado, querendo desistir e tudo, né? E aí eu procurei ele para estudar, para tentar de novo. Fui arrastando o nível. Eu cheguei na casa dele para pedir esse apoio, né? E assim, não querendo fazer, sabe? Querendo realmente desistir. Vou dar um jeito de trabalhar com outra coisa aí, sei lá, vou parar com esse negócio de concurso. Já tô com, na época eu tinha 22 anos. Eu falei assim, não, não é para mim, já tô com 22, eu tenho que fazer alguma coisa na minha vida. Eu larguei tudo para estudar, né? Na época eu estava trabalhando e assim, eu trabalhei aqui numa empresa privada aqui em Barbacena. Eu larguei tudo para estudar. Muita gente me criticou, tipo, falou: pô, mas largou serviço para estudar. Muita gente falou que não, que eu não, né, duvidou, falou: não, não vai estudar nada. Ele quer ficar de boa, não quer nada com nada na vida. Assim, para criticar tem muita gente, né? E eu não escutei o que falaram de mim, não. Eu continuei, eu pus na minha cabeça que aí virou questão de honra mesmo. Eu tinha que passar em alguma coisa. Não, não é possível, nem que seja a última coisa que eu faça na minha vida, mas eu vou passar no concurso. Aí eu comecei a estudar com esse professor, né? Ele me ensinou, ele me mostrou o material de estratégia e tudo. Comecei a ler os PDFs de estratégia. Tentei os vídeos, sim, só que eu sou muito. Como é que eu te digo? Tem gente que não consegue. Assiste o vídeo ali e começa a pensar em um monte de coisa e aí já não está mais prestando atenção na aula, né? Eu acho que eu sou desse tipo de pessoa. Se eu ler o livro, o PDF, eu achei muito mais eficaz, porque aquilo ali me prendia, sabe? Era um livro que, tipo assim, me prendia. Ali eu lia a matéria toda, fazia os exercícios e aí eu conseguia realmente aplicar tudo aquilo ali que eu tinha aprendido. E eu lembrava de tudo. E é impressionante, porque eu achava que eu ia ler tudo ali e não ia lembrar, né? Na hora de fazer exercício, na hora da prova lá vai dar ruim. Mas eu lembrava, sabe? Era muito, foi excelente eu ter conhecido estratégia, porque foi um livro. Os livros de estratégia são livros que realmente, pelo menos para mim, deu muito certo, né? E eu vejo muita gente dando depoimento que deu certo para muita gente. E eu funcionava desse jeito, sabe? Eu funcionava lendo livros de PDFs e fazendo os exercícios. Não tinha muito segredo, não. Era bem simples. A minha estratégia era bem simples. Era ler livros e aplicar a matéria através dos exercícios. E sua estratégia de prova, como que era? Você começava pelas de maior dificuldade, facilidade, ou você seguia a ordem natural da prova? Conta pra gente. Não, eu começava pelas que eu tinha mais facilidade. Muita gente vai falar assim: ah, mas por que você não começa com as mais difíceis? Porque ali você vai estar com o cérebro, o seu cérebro está fresco, aí você vai poder pensar melhor, até em questão do raciocínio lógico que cai, né? A informática também pega muito, o pessoal fica com medo de, por causa dessas matérias, não conseguir, né? Porque tem uma média ali, um mínimo percentual que você tem que fazer, porque senão não adianta nada você tirar uma ótima nota nas outras se você zerar uma matéria. Então tem essas coisas. Tem umas provas que é assim, né? A minha, por exemplo, foi. Ela tinha essas matérias e não podia zerar nenhuma. Aliás, você tinha que tirar pelo menos 40% de cada uma, ou seja, de 5 questões de raciocínio lógico, você tinha que acertar pelo menos duas. Então, o pessoal entrava já na prova assim, né? Falava: não, vou ir em raciocínio lógico e informática, garantir eles primeiro e depois eu vou nas que eu tenho mais facilidade, que eu vou estar mais tranquilo. Eu não fazia assim, não, eu fazia diferente. Eu ia para as que eu era melhor, né? Tipo assim, as que eu me achava mais bem preparado, que é o direito em si, penal, código penal, LEP, que é a Lei de Execução Penal na prova, direitos humanos, a questão de direito em si, né? Eu fui nelas primeiro,
Depois que eu respondi as questões, eu vi que a gente sabe quando vai bem na prova. Não dá para saber. E aí eu sabia que eu tinha acertado bastante questão ali. Eu falei, ó, tô achando que deu, viu? E aí eu já fui com mais moral para as outras matérias. Eu funciono desse jeito. Eu acredito que dessa forma é muito legal, porque assim, quando você faz as que você sabe e vê que foi muito bem nelas, você vai com mais moral ainda e mais raça para as outras, porque você fala assim, caramba, olha, passei. Se depender daquelas ali, eu passei. Então não posso vacilar nessas aqui, não. Vou ir com tudo para cima dessas aqui agora, que eu sei que naquelas lá já deu certo. Então, eu comecei assim a prova. Eu comecei pelas de direito, depois que eu fui para raciocínio lógico e matemática, e aí depois a redação, né? Redação é importantíssima também, né, Rafael? Bom, Muito. uma dica de ouro, algo que você considera que foi essencial para sua aprovação, enfim, tudo que você falou foi uma super dica, né? Mas se você pudesse elencar, o que seria? Eu comecei, como eu disse, né? Eu comecei a estudar para concurso e larguei tudo para poder estudar, porque eu não conseguia conciliar, infelizmente, é muito difícil mesmo, né? Conciliar trabalho com estudo é muito complicado. Acabou que eu trabalhei e estudei, porque na época eu tinha passado, em 2018, num processo seletivo da Polícia Penal, que na época era um processo seletivo para agente penitenciário. Então, esse processo seletivo, ele permitia que nós ficássemos na polícia 2 anos. É um contrato, né? E a gente teve que fazer uma prova também, né? Foi também de alta dificuldade, porque até mesmo hoje um PSS simplificado você tem uma dificuldadezinha ali na prova, sim, porque, né, é muita gente querendo entrar, então tem aquela concorrência e a prova realmente tem que ser um pouquinho difícil, senão, né, todo mundo tira média. Então, assim, era como se fosse uma prova de concurso. Como se a gente tivesse feito dois concursos. Quem passou comigo no processo seletivo de 2018, aqui em Minas Gerais, na época o governo não abriu concurso, então o que tinha era o PSS simplificado. E aí a gente passou, né? Eu passei com os amigos meus lá que foram trabalhar comigo. Nesse processo seletivo simplificado, eu fiquei 2 anos na Polícia Penal, né? Mas aí era como agente, não podia ter porte de arma, era contrato mesmo, né? Então a gente ia sair depois de 2 anos. E aí nessa época, como a gente trabalhava um dia e folgava três, eu comecei a estudar para um outro concurso do DEPEN federal, né? Cheguei a passar na prova objetiva, mas aí eu fiquei na redação. Então, nessa época, nessa trajetória aí da Polícia Penal, os 2 anos que eu fiquei nessa aí, no DEPEN, né, querendo passar na Polícia Penal Federal. Eu usei os materiais de estratégia, fui bem na prova objetiva, igual eu te falei, né, mas a redação eu pequei. Eu saí ali do tema, dei um vacilo ali, bati na trave. E aí, depois disso, saiu o edital da Polícia Penal daqui de Minas, né, e dessa vez para efetivo, o concurso público mesmo. E aí eu tive ali na hora que eu assustei, eu tinha acabado de sair de uma prova, já estava bem cansado, né? A gente fica saturado. E aí eu saí dela e eu tive mais ou menos ali uns 2 meses para poder me preparar para a Polícia Penal. E as matérias, por incrível que pareça, o pessoal pode até pesquisar, diferem muito, mesmo sendo Polícia Penal Federal e estadual. Muita coisa ali não caiu na federal, que caiu na estadual, uma matéria ou outra que caiu igual, sabe? Que era direitos humanos, que realmente caiu quase todas as provas, né? Constitucional, essas matérias assim mais rotineiras. Mas depois disso, tirando isso, não teve outras matérias assim que foram iguais, não. Então eu tive que me adaptar ao edital da Polícia Penal daqui de Minas para passar nela. Então eu tive 2 meses para me preparar. Só que aí a questão que eu falei do saber estudar, né? Eu aprendi a estudar com estratégia de concursos, eu tive os PDFs que me fizeram, que me acompanharam, né? E me moldaram nessa trajetória, porque me fazia aprender de forma leve, né? De uma forma leve e eficaz, porque no final de cada matéria tinha os resumos, e depois dos resumos tinha os mapas, e depois dos mapas tinha os exercícios daquele assunto específico, e foi tipo assim, uma montagem, né, que o estratégia faz com quem estuda com estratégia, nos PDFs do estratégia, ele faz meio que uma moldagem com o aluno, então ele vai, tipo assim, ele vai te moldando um caminho todo. E eu fui seguindo esses PDFs, né, e fazendo as questões, e aí eu tive essas estratégias, não só com esse professor, né, que eu falei que na trajetória ele me ajudou, ele me ensinou muitas maneiras de estudo, era embasado até em neurociência, que ele era bem sábio mesmo, era professor de direito, história, geografia, era um ótimo professor. E assim, ele me moldou nesse caminho, me apresentou estratégia, então juntou estratégia,
E aí, tipo assim, eu tive bastante, foi uma lapidação mesmo, por completo, né? Aí eu aprendi a estudar. E depois disso eu já estava sozinho, eu já não estava mais. Esse meu professor já está em Brasília hoje, ele nem aqui não está mais. E aí, quando eu fui estudar para a Polícia Penal de Minas, eu já estava sozinho. Então, assim, eu peguei, continuei com estratégia, e aí eu mesmo montei minha forma de estudar, né? Já estava lapidado já, então já sabia como estudar, já sabia quais os caminhos que tinha que seguir, como memorizar, né? Então, assim, eu tive ali 2 meses de preparação e foram 2 meses, assim, que eu trabalhava na Polícia Penal, voltava para casa, 3 dias e estudava. E eu pegava 3 dias mesmo seguidos para estudar, sabe? Então, eu fiquei 2 meses nesse batido. A questão que eu falo é que, mesmo com esse pouco tempo, né, foi possível, por quê? Porque eu não desisti lá atrás. Uhum. Lá atrás eu pensei em desistir e eu tive, né? É Deus que coloca também na vida da gente as pessoas certas. E não foi sozinho que eu consegui. Foi muita gente que se esbarrou em mim nessa trajetória e que me lapidou muito e que me ensinou muita coisa, me apresentou vocês, né? A equipe de estratégia. E assim, ali nessa trajetória toda, cada um foi essencial. Todo mundo fez parte ali da minha construção, né? E o que eu falo para quem começa agora é isso, é não desistir mesmo, porque realmente é possível. Um aluno de um ensino médio que tirava nota baixa, que ficava em recuperação, que, né, tomou até bomba na oitava série, conseguiu passar no concurso porque não desistiu mesmo, né? Pegou também com Deus, eu sempre falo, né? A gente tem que sempre pôr Deus na frente de tudo também, porque sem Deus a gente não consegue nada. Então, assim, quem vai começar agora, pega firme, né, com Deus primeiro, põe Deus na frente e aí faz o seu projeto, dedica bastante, né? Aprenda a estudar, isso tem uma diferença muito grande, né? E o estratégia ensina, sim, como estudar, as melhores formas, né? As melhores estratégias. Então, assim, esse é o conselho que eu dou. Na prova da Polícia Penal, foi por pouco. Eu cheguei a desistir algumas vezes, né? Aí eu levantava, tentava de novo, não, aí tomava pau na prova, tentava de novo. Aí eu fiz bombeiro, fiz ESA, fiz EPICAR, fiz muita prova para tomar pau e ficar frustrado, né? Cabeça baixa. Aí o pessoal falava comigo, não, pô, desiste não, e tal. Eu sei que falar é muito fácil, né? Eu sei que falar não desista é até meio praxe da gente falar com a pessoa, né? Não, desiste não. Eu sei que é fácil falar. Só que se você desistir agora, se eu falo para quem está assistindo, para quem for assistir, se você desistir agora, aí que você não vai conseguir, né? Então não tô satisfeito, quero ser alguém e tal. Então, se você desistir agora, realmente não vai acontecer isso. Mas se você continuar, vai chegar uma hora que vai dar certo. É muito gratificante mesmo, depois Sim. que passa, né? Eu fui lá na casa da minha irmã, a gente conferiu o gabarito, aquela festa toda, e assim, foi muito legal, muito gratificante, vale muito a pena não desistir, né? É Vale muito a isso. pena você seguir o seu sonho. Não desista que o caminho vale a pena, disse tudo. Rafael, quero agradecer a sua participação, viu? Por você ter Tá compartilhado sua joia. história, assim, tão do fundo do coração que você contou aqui pra gente. Muito obrigada. Eu que agradeço, foi um prazer enorme, tá? Muito obrigado mesmo. Bom, e para você que nos acompanha até aqui também, obrigada pela companhia, pela audiência. Se quiser ver outras histórias, é só navegar aqui no nosso canal Estratégia Concursos. Até mais. Tchau, tchau.